Olhem só, gente, bom dia, né? Estamos no nosso primeiro encontro é, presencial e online ao mesmo tempo, né? E o que é que acontece? Nós vamos hoje dar continuidade ao restante das nossas NRs, tá? Nós não vamos provavelmente terminá-las hoje, mas a gente vai, eu até fala para o pessoal que está em casa, né, que provavelmente nós vamos fazer uma atividade hoje, tá? Então vamos ficar atentos quando for a hora certa a gente fala sobre isso, tá? A nossa NR24, e a gente vai partir daí para frente, ela é uma NR inespecífica da enfermagem. Significa dizer que o enfermeiro por si só, ele não tem um contato muito grande com essa NR específica, tá? A NR24 ela vai falar sobre condições sanitárias e de confortos nos locais de trabalho. Quando a gente pensa em questão sanitária, a gente pensa, por exemplo, em banheiro, a gente pensa também nas condições de refeitório, né, em dormitório, entre outras características, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, é só falar. Deixa eu só passar aqui o slide. Bom, olhem só. Quando a gente fala de instalações sanitárias, né? Olhem só, as instalações sanitárias deverão ser separadas por sexo, tá? Isso aqui, pessoal, é uma característica muito comum, por quê? Porque o ambiente de trabalho, ele precisa fazer essa diferenciação, mas olha que coisa curiosa, hoje existem, né, não são portarias, mas são, como é que eu posso dizer para você, lutas sociais de grupos que tentam introduzir o terceiro banheiro. Então, por exemplo, vocês vão identificar na sociedade pessoas que não se identificam nem do sexo masculino e nem do sexo feminino. O que é que a gente percebe? Alguns restaurantes já adequam um terceiro banheiro, né? Algumas lojas já fazem isso, porém ainda não há uma obrigatoriedade dentro do convívio do trabalhador, tá? As áreas destinadas aos sanitários deverão atender as dimensões mínimas essenciais, sendo essas dimensões de, por exemplo, 1 metro quadrado por cabine sanitária. Gente, por que é importante a gente saber disso? Pô, professor, eu vou ter que construir um banheiro numa empresa? Não, você não vai precisar fazer isso. Mas sempre é importante a gente ter esse conhecimento prévio, principalmente quando o profissional, o enfermeiro do trabalho, ele é chamado, contratado para dar início a um serviço em construção. Como assim? Vamos dar um exemplo. Vamos fazer uma obra, uma estrada aqui no interior do estado, né? E aí eles estão levando uma estrutura imensa para fazer o polo, centro de trabalho, dormitório. Então é bom o profissional ter noção o que precisa ter, como ficar dimensionado para dar segurança ao trabalhador e ao mesmo tempo respeitar as normativas que se pedem, tá? Olhem só, é preciso ter um sanitário para cada 20 operários, né? E por que a gente fala, será que 1 metro quadrado por cabine sanitária é uma coisa importante? Claro que é, gente. Sabe por que tem empresa por aí que faz um banheiro tão estreito que se o funcionário ele entrar de frente, ele não consegue girar. Então, muitas vezes ele tem que entrar já de costas para poder sentar, por exemplo, no vaso, né? Então, não pensem que isso é um exagero, porque isso é uma realidade que acontece muitas vezes, tá bom? Olhem só, deverão ser sempre mantidos em estado de asseio e higiene. Isso é uma condição sanitária. Isso aqui não é apenas algo que o Ministério do Trabalho vai querer observar, mas é algo que, por exemplo, a vigilância sanitária, ela precisa ver. Por quê? Banheiro representa um risco biológico. E se ele for um local, por exemplo, mal cuidado, mal avaliado,
ele possui uma tendência de proliferação de doenças. Quais são os exemplos que a gente vê por aí? Vou falar, por exemplo, um exemplo que eu vivenciei. Uma vez eu fui fazer uma visita de segurança do trabalho em um posto de gasolina, né? E aí, quando a gente foi ver o banheiro do pessoal de lá, era só resto de coisa de óleo de carro, a descarga não funcionava, eles usavam um balde para jogar dentro do vaso. Eu acho que ninguém lavava aquele banheiro há uns 6 meses, mais ou menos, né? Ou seja, aquilo representa também saúde. Não esqueço que a saúde é o equilíbrio biológico, social e mental. E o meio em que o trabalhador está inserido pode adoecê-lo, tá? Diga, querida. Também. Agora, o que é que acontece é o seguinte: isso aí é interessante porque nós vamos perceber que, por exemplo, em caso da empresa ter, o correto seria já ter. Porque, ó, vou montar uma empresa. Eu não sei quem são as pessoas que eu vou contratar futuramente. Então, tem empresa que já pensa nisso. Ó, já tem um banheiro adaptado, não necessariamente precisa ser um banheiro exclusivo. Mas, por exemplo, tem banheiros que tem várias cabines. Não sei se você já viu, tem uma cabine aqui, uma aqui, a última é adaptada. É igual o shopping faz isso muitas vezes. O shopping tem tanto uma cabine adaptada, como tem, às vezes, uma cabine isolada para um portador de necessidades especiais. Agora, o que é que acontece? No caso da empresa ter um trabalhador que possui essa necessidade, ele precisa adaptar o banheiro ou construir um novo para poder assegurá-lo, tá? Ó, instalações sanitárias. O mictório deverá ser de porcelana ou outro material equivalente. Posso botar um pinico dentro do banheiro? Não. Posso botar um balde dentro do banheiro? Não. E se hoje, por exemplo, o Giancarlo vai trabalhar e lá no trabalho dele o banheiro está quebrado, não está funcionando, e aí o chefe dele fala o seguinte: olha, deixa eu te falar uma coisa, não dá para usar o banheiro, mas até segunda-feira que vem está tudo selecionado. O que é que o Giancarlo vai fazer? Ele vai fazer xixi lá no poste, na rua? Não. Ele tem o direito de dizer o quê? Ó, eu não estou em total liberdade para exercer minhas forças de trabalho, então eu quero a anuência do meu serviço. Eu quero passar esses dias, não tem como eu trabalhar. Aí o que é que o chefe dele vai falar? Tu tá doido? Vai embora agora, né? E aí ele pode recorrer na justiça e falar que ele não tinha as condições necessárias. Aí vai dizer que ficou muito chateado, vai pedir danos morais e papapá. Isso a gente já sabe, tá? Ó, sempre esse mictório ele deve ser provido de descarga provocada ou automática. O que é a descarga provocada? Vai lá, aperta e aí, né, faz a limpeza do vaso. Ou automática, a gente vê muito em shopping, você se aproxima, o sensor liga, quando você afasta, o sensor dispara e automaticamente faz a descarga, né? Você já viram porta de supermercado que a gente se aproxima, ela abre e vocês passam? Aquilo é calculado pela velocidade de transporte de elétrons. Então a porta tem um sensor em cima que ela dispara um feixe de elétrons. Então ela bate e reflete. Então ele calcula o tempo de refletir no chão e voltar. Quando esse tempo é mais curto, ele aciona a porta, porque ele entende que existe um bloqueio no feixe de elétrons. Então, muitas vezes o mictório trabalha com procedimento igual. Reconhece pela distância e aciona, tá bom? Os lavatórios, desculpa, os mictórios de uso individual devem obedecer uma distância, bom dia, mínima de 62 centímetros entre eles. Vocês conseguem mensurar na mão o que é 62 centímetros? Sabe mais ou menos o que é? Vamos dar um exemplo. 30 centímetros é isso aqui mais ou menos. 62 centímetros deve ser isso aqui. Então, olhem só, vamos imaginar que eu estou bem aqui urinando, o Giancarlo está bem aqui. Essa distância, será que ela é a correta entre um mictório e o outro? A verdade é que a distância do mictório ela foi calculada a partir do cálculo de respingamento de urina.
Agora, não de desconforto individual. Porque, por exemplo, tem um mictório aqui, tem um mictório aqui, um aqui e um aqui. Vamos imaginar que este está ocupado, esse está ocupado, esse está vazio e esse está ocupado. Tem homem que não vai fazer xixi ali. Ele não quer, ele fala, não, está invadindo meu espaço. Aí ele fica com receio do outro querer olhar por cima do muro, né? Então, o que é que acontece? A gente habitualmente tem pensado, como eu digo para vocês, em uma característica biológica, mas dificilmente a gente pensa numa característica também, né, comportamental. Ah, professor, mas isso é machismo. Tudo bem, pode ser machismo, mas para o homem é uma situação importante. Por exemplo, a mulher, muitas vezes, quando vai ao banheiro, ela se sente um pouco enojada de sentar, né, em alguns sanitários que tem por aí. Já o homem não. O homem senta em qualquer lugar, faz qualquer coisa em qualquer lugar, né? Então são características inerentes de cada grupo. Ó, os lavatórios deverão, em locais insalubres, obedecer uma escala de uma torneira para cada 10 funcionários. E em locais normais, a escala é de uma torneira para 20 funcionários. O que é uma área insalubre? Aquele que apresenta uma condição de trabalho, né, assim, desgastante. Então, professor, eu vou abrir uma loja hoje, né? Como eu só tenho, por exemplo, tantos funcionários, eu só vou botar um lavabo, né? E aí um lavatório. O nosso raciocínio não está errado, mas o nosso raciocínio não pode ser baseado apenas em legislação. Ele pode ser calculado em necessidade. Né? Por exemplo, vamos imaginar que você aqui tem um prédio de 3 andares. Né? E aí você tem 5 funcionários numa loja. Aí tu põe o lavatório lá no terceiro andar. Pô, o cara toda hora sobe 3 andares. Vai e desce. Vai e desce. Poxa, custava deixar o de cima e talvez adaptar um lá embaixo para facilitar. Então, isso também significa bom senso, né? E não necessariamente fazer o que a legislação fecha corretamente. Algumas dessas situações, elas já estão sendo refeitas, revistas, na verdade, né? Bom, olhem só. O lavatório deverá ser provido de material para limpeza e secagem das mãos, proibindo-se o uso de toalhas coletivas. Vou dar um exemplo para vocês, que foi o mesmo exemplo que eu dei ontem na aula de ontem à tarde, que isso aconteceu numa clínica. Eu não vi, eu ouvi falar aqui de Belém, que era o seguinte. Já falei para vocês que eu trabalho com assessoria, o pessoal conta muita coisa aqui vendo ambiente de trabalho. E aí era uma clínica, né? E a médica, era a dona da clínica, fez um banheiro muito bonito para os funcionários. Era uma pessoa bem preocupada. E aí, olha o que ela fez. No banheiro dos funcionários, ela botou aqueles armários com várias toalhas, sabe? Aí pendurava aquelas toalhas bonitas em M. Martin e tudo. E tinha, inclusive, chuveiro lá. Tá bom. A clínica tinha um segurança, né, que trabalhava lá na frente. E aí o pessoal ia no banheiro, lavava a mão, enxugava na toalha. Tá. Olha o que aconteceu. Descobriram que esse rapaz, o segurança, quando ia ao banheiro fazer as necessidades fisiológicas, né, fazer o doce, ele tirava a roupa, ia no chuveiro, se lavava e se enxugava com a toalha de rosto, né? E aí pegava a toalha, colocava de volta no lugar, a pessoa ia lá, enxugava a mão, limpava o rosto depois. Então, o que é que acontece? Isso é uma coisa, gente, que se duvidar, vocês já até passaram por isso, né? Vocês vão na casa dos amigos de vocês, vocês não sabem o que eles fazem, né? Vocês se abraçam com o travesseiro, deitam na cama, vão no banheiro, a gente não sabe, né? Então, o que é importante a gente entender? O uso da toalha de papel descartável ainda é um meio que a gente utiliza muito. Porém, quando a gente fala em sustentabilidade, nós estamos falando de um uso, né, assim, absurdo de papel. Então, o que é que muito lugar tem feito hoje? Utilizado aquele sistema de ventosa, vocês já viram? O que é que acontece? Ainda há discussões sobre ventosas, né? Ventosas não, aquele sistema, né? Ventosa é outra coisa, de eliminação de ar.
Porque quando você coloca as mãos naquele sistema, eles costumam promover o respingamento, né? E isso pode contaminar outras áreas. Vocês já viram que agora, por exemplo, agora não tem, só tem tempo bom levar no banheiro, ele já tem um que é em forma de U. Você coloca a mão, ou seja, o respingamento já fica basicamente naquela área, né? Aí com a pandemia retiraram, botaram o papel de volta, se eu não me engano, tá? As cabines sanitárias deverão ser individuais, né, com ventilação. O que é que eu quero dizer com cabine sanitária individual? Significa dizer que a cabine sanitária ela precisa ser demarcada como individual. Por exemplo, eu não posso construir um vaso sanitário aqui, colocar outro aqui e não ter nada. Ou essa divisória não ser eficiente. Porque tem gente que gosta de fazer uma divisória e vocês já viram que eles criam um espaço aqui embaixo, né? Dá para uma criança passar debaixo daquele espaço. Então, o correto não é esse espaço existir. É você delimitar. E qual é a finalidade da ventilação? Ah, professor, porque tem gente que parece que está podre, a gente precisa ter um ventilador. Não é isso. É porque a ventilação ajuda, né, além da eliminação dos odores, no bem-estar do indivíduo. Aqui em Belém tem lugar que a gente está tomando banho de água à frente de ligou o chuveiro, a gente já está suando. Né? Então, é um princípio de humanização com o trabalhador e de respeito também. Então, em muitos lugares a gente vai trabalhar, aí quando a gente liga o disjuntor, já liga aquele ventiladorzinho, aquele motorzinho, né? E aí já ajuda, tá? Os banheiros dotados de chuveiros deverão dispor de água quente e fria. Será que todo lugar tem água quente e fria? Será que todo lugar pelo menos tem água no chuveiro? Né? Paraense já está habituado a tomar banho de água fria, né? Não faz muita questão de água quente. Mas vocês imaginam lá para o sul que o pessoal acorda com uma temperatura de 2 graus, né? Que só de pisar no chão já está super frio. Tu, para sentar no vaso, tá frio. Imagina tomar banho numa temperatura como essa, tá? Pessoal aí de casa, Jéssica, Daí, vocês têm alguma pergunta? Sim ou não? Não, professor. Nada, beleza. Vocês têm alguma pergunta aqui presencial? Também não. Obedecer a escala de um chuveiro para cada 10 funcionários, tá? Agora, não é porque você tem 10 funcionários que é obrigatório ter chuveiro, né? Isso vai depender da força trabalhista exercida e da necessidade. Olha, gente, aqui nós temos um exemplo, né? Uma área. Olha a divisória que a gente tem ali embaixo, né? Um espaço bem circunstancial, né? Se alguém quiser olhar ali por baixo, consegue, né? Olha, né? Esse daí é pior. Por que esse é pior? Não tem nem porta instalada ainda. Aí tu já pensou, tu vai lá, bora lá, Giancarlo, no banheiro, aí fica um em cada vaso conversando, né? Não tem isso. Isso daí é uma situação que você expõe o trabalhador a várias situações, tá? Diga. E filmado. Mas olha, não só isso, mas eu vou mostrar uma outra situação para vocês depois, que é, por exemplo, esses banheiros costumam colocar o dispenser de papel higiênico naquela estrutura branca, igual uma roda apoiada na parede. Tem muita gente, eu estava lendo sobre isso, que vai, às vezes, no supermercado, em shopping, esquece carteira, celular em cima daquilo, que pensa que aquilo é apoio, que é extremamente contaminado. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas quando a gente dá descarga, os resíduos do vaso são elevados até 2 metros de altura. É por isso que o vaso tem tampa. É para fechar e dar descarga, não é para deixar aberto e dar descarga. Olha, um outro espaço que divide, né, as opiniões, você tem ali um armário. Será que a distância entre as pias é correta, né? Então, tudo isso é uma coisa avaliativa. Claro que vocês não vão passar a vida de vocês trabalhando pensando nisso. Na maioria das vezes, o pessoal já chama grupos de engenharia especializados que fazem o desenho e distribuem, tá? Olha aí o mictório, né? O mictório, olha o espaço entre um e outro, né?
Isso aqui, gente, é uma outra coisa curiosa, que é o seguinte. Essa estrutura de mármore preta que vocês estão vendo, ela é uma estrutura de proteção, né? Para evitar ainda alguns respingos, né? Então, o que é que acontece? Além de ser uma estrutura de proteção, ela vai individualizar cada setor. Sabe o que tem muito bar e restaurante fazendo? Tá colocando uma base em cima do mictório. Sabe para quê? O cara vir da festa e fazer o xixi dele e colocar o copo de cerveja em cima do apoio. Vocês já viram isso? Aí tem uns que fica assim, chega o cara vai fazendo xixi com a cabeça para trás, só falta encostar o queixo. Aí ele apoia a carteira, apoia copo de cerveja e pô, um local extremamente contaminado, tá? Certo, Giancarlo? Por favor, a máscara em cima do nariz, tá? Obrigado. Bom, aqui são alguns tipos de identificação que nós temos. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Gente, identificação tradicional é a melhor coisa que existe, tá? Então, não vão comprar um adesivo igual esse primeiro aí, que tem um cara em pé fazendo as necessidades no chão, né? Mais utilizado ainda é esse adesivo central. E aqui, no caso das mulheres, o adesivo central, né? Eu chamo a atenção de vocês porque, por exemplo, às vezes, o que a gente faz no ambiente de trabalho, mesmo sendo uma brincadeira, não esqueçam lá o que acontece. Isso é pejorativo, né? Então, por exemplo, pode haver ali um funcionário, uma funcionária que se sinta, pô, por que que tem isso, cara? Isso não é legal, né? E às vezes o cara que põe isso aí, põe propositalmente para chamar a atenção de maneira pejorativa. E aí tem que entrar na justiça mesmo, pedir danos e ganhar, tá bom? Bom, e os vestiários? Olhem só. Em todos os estabelecimentos industriais e naqueles em que a atividade exige a troca de roupas, ou seja, imposto o uso de uniformes, deverá haver local apropriado para vestiário, dotado de armário individual, observando a separação de sexo. Então, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que vocês têm 20 funcionários aqui nessa empresa. 19 funcionários são do sexo masculino e apenas uma funcionária do sexo feminino. Há necessidade de você ter um vestiário para essa mulher? Sim ou não? O que é que vocês acham? O que é que tu acha, Giancarlo? Sim? Claro que tem, gente. Vocês querem o quê? Que a funcionária vá lá no banheiro dos homens trocar de roupa? Ou então, aquela famosa história, o que é que acontece? Às vezes no ambiente de trabalho, aqui é uma sala. Não, olha, fecha a porta aí que eu vou trocar de roupa aqui rapidamente. Isso não pode. Inclusive, já existem casos, alô? Existem casos de algumas empresas que isso gerou até assédio sexual, né? Processos por assédio sexual. Porque forçavam as pessoas a trocar de roupa em salas especiais, né? O pessoal tentava ver, às vezes tinha câmera, o pessoal se sentia um pouco desconfortável, né? Então, são situações que a gente deve evitar, tá? Deverão ser colocadas telhas translúcidas para melhorar a iluminação natural. Isso aqui é uma sugestão. Se tem falado muito nos últimos 5 anos sobre sustentabilidade no ambiente de trabalho. Então, querem falar de energia limpa, querem falar sobre aproveitamento da luz do sol. Inclusive, a Lorena Londres trabalhou num lugar uns tempos atrás que eles processavam a água da chuva para uso interno. Na tua época já tinha isso? Lá? Não? Então, por exemplo, o pessoal canaliza a água da chuva e utiliza dentro do vaso sanitário para lavar a garagem, para lavar alguns locais, ou seja, aproveitamento. A mesma coisa como a telha transparente, né? Para causar luminosidade e evitar o consumo de energia. Dispor de cabines individuais e dispor de armários. O que é que significa dizer dispor de cabines individuais? Porque quando a gente pensa em vestiário, em chuveiro coletivo, vem logo aquela imagem de filme presidiário americano, né? Que tem 12 chuveiros um do lado do outro, todo mundo tomando banho, aí cai o sabonete, a pessoa fica naquela sacanagem. E o que é que acontece? Isso é coisa de filme, gente. Tá? Banheiro, chuveiro não pode ser
posicionado dessa forma e ser cabine aberta, coisas do tipo. Olha, aqui é um exemplo de uma estrutura bonita, né? A gente tem um compartimento isolado ali com chuveiro, a gente tem paredes e chão laváveis, né? Nós temos os armários de divisória. E aí, gente, olha que coisa curiosa, eu pergunto para vocês. Vamos imaginar que o cara botou algo ali nesse armário e roubaram ele. Isso é responsabilidade da empresa? O que é que vocês acham? Sim ou não? Sim? Claro que sim. A empresa tem que assegurar esse cara de qualquer jeito. É por isso, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. É por isso que muitos advogados, às vezes, principalmente esses que são blogueiros, eles falam a respeito daquela informação que a gente escuta no shopping, por exemplo. Que o shopping não se responsabiliza, por exemplo, por produtos deixados dentro dos carros, não sei o quê. Isso é mentira. Isso não acontece. O shopping tem que se responsabilizar sim, tá? Não entendi. Pois é exato, entendeu? Então, tipo assim, eu digo para vocês que muitas pessoas às vezes deixam de ganhar e validar os seus direitos por desconhecerem, né? E aí, aconteceu com quem? Sim, entendi. Isso estava acontecendo, não sei se vocês ficaram sabendo, estava acontecendo uma espécie de sequestro relâmpago lá no estacionamento do Boulevard, né? Então aconteciam uns 3 episódios assim. O pessoal chegava no shopping, via o pessoal andando, pensava que era alguém chegando no shopping, encostavam, botavam no carro e aí levavam para sacar dinheiro e essas coisas. Bom, e os refeitórios, né? O refeitório deverá ser instalado em local apropriado, não se comunicando diretamente com as instalações sanitárias e locais insalubres, né, presentes. Vou dar um exemplo para você, gente. Muitas vezes você vai para uma empresa que ela pegou um prédio antigo e adaptou para ser a sua empresa, né? Lógico, e quando a gente faz uma adaptação de um local, muitas vezes a gente não alcança perfeição nessa estrutura, né? Então, por exemplo, o que é que não pode acontecer? Vamos imaginar vocês entrando aqui numa empresa, bem aqui tem um banheiro, o mesmo corredor que está acesso aos banheiros é o que leva vocês aqui a esse refeitório. Isso é uma contaminação cruzada direta, né? Você passa pelo banheiro, sai do banheiro com os pés, você leva a contaminação para o refeitório. Com as mãos, você leva a contaminação para o refeitório. E olha que coisa triste, né? Alguns estudos provam que ainda 30%, né, é um valor altíssimo das pessoas que vão ao banheiro não lavam as mãos. Isso é muito mais comum entre o homem, que o correto é entrar, lavar as mãos, urinar e lavar as mãos, né? Não fazem isso. Muitas vezes vai lá, aí às vezes respinga a urina na mão, limpam na calça e vão embora. Não é verdade, meu cara? Você não faz isso? Tu não faz xixi? Não. Ah, entendi. Tá. Ó, precisa ser um espaço bem iluminado, ventilação e iluminação de acordo com as normas fixadas na legislação federal, estadual e municipal, né? É preciso haver água potável em condições higiênicas, fornecida por meio de copos individuais ou bebedouros de jato inclinado. O que é um bebedouro de jato inclinado, né? O que é que acontece? Hoje, se vocês forem ver, inclusive aqui na Isamás, vocês possuem aquele bebedouro que tem uma torneira, né? Vocês colocam água no copo, fecham e tomam. Isso é muito indicado, porque antigamente nós tínhamos aquele bebedouro aqui pequeno, que tinha aquela curvatura e aquele botão que você apertava e levava à boca. Esse tipo de bebedouro aumentava a probabilidade do risco de transmissão de hepatite, por exemplo. Então, com a vigilância sanitária, modificou-se essa estrutura, tá? Olhem só,
mesas e assentos em um número compatível ao de funcionários. Claro, eu não posso ter 50 funcionários e ter só 40. Aí vamos dar um exemplo. O almoço é de meio-dia a 1. De meio-dia, meio-dia e meia, almoça um grupo, depois almoça outro, porque não tem espaço para todo mundo. Isso não pode acontecer, tá? Claro que nenhum órgão fiscalizador vai fechar a empresa por causa disso, mas vai orientar a respeito, né, dessa organização. Gente, uma imagem aqui que não é uma imagem muito legal, né? Por exemplo, esse tipo de assento ainda é um pouco crítico, né? Porque hoje se pede muito diante da ergonomia a sustentação da coluna. Dificilmente alguém senta no banco desse assim, principalmente para comer. Ninguém come assim, ó. Como é que se come? Assim, né? Então, quanto for melhor o apoio nas costas, melhor. Vamos ver, olha aí essa outra imagem, né? Gente, o refeitório, por exemplo, da Serpasa é muito parecido com esse, né? Uma área aberta, iluminada, mesas mais individuais, cadeiras bem dispostas, ou seja, facilita bem melhor. Vocês percebem que essa estrutura, se a gente olhar lá pelas portas de vidro, ela parece uma estrutura isolada, né? Não parece que faz parte do prédio. Então, isso evita de você estar passando pelo banheiro e tudo mais. Mas, professor, a gente não tem que lavar, por exemplo, as mãos? Tem, mas muita gente coloca um lavabo na entrada. Uma pia, o pessoal lava a mão e entra diretamente para lá. Não tem aquela estrutura de vaso sanitário, entre outras quaisquer. Bom, e as cozinhas? Olhem só. Deverão ser adjacentes aos refeitórios e com ligação para os mesmos, através de aberturas por onde são servidas as refeições. Deverão ter pé direito de 3 metros no mínimo. Vocês sabem o que é pé direito? Vocês já ouviram falar sobre isso? Né? O pé direito ele costuma ser a altura, né, de base que nós temos no né? Alguém quer falar alguma coisa aí, gente? Espera aí, rapidinho. Pronto. E aí, o que é que acontece? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem uma estrutura que tem um pé direito altíssimo? A estação das docas. Então, por exemplo, vocês têm um sonho de casar lá na estação das docas. Quando vocês vão ver aquela parte que se faz evento, a moça que vai fazer, por exemplo, a decoração de vocês vai dizer, a gente vai ter que botar muita flor aqui. Por quê? Porque a gente vai ter que encher esse espaço, senão vai dar uma sensação que está faltando algo. Pé direito alto, ele facilita a circulação do ar e a dissipação também do ar quente, tá? Então, são ferramentas utilizadas para facilitar esse bem-estar, tá? As portas deverão ser metálicas ou de madeira. Só lembrando uma coisa, gente, porta de madeira tem uma maior possibilidade de acumular fungos, tá? Medindo no mínimo desculpa, deixa eu só tirar aqui, 1 metro por 2,10, ou seja, um espaço que possa permitir, né, a passagem de indivíduos em dimensões diferentes. Todo utensílio utilizado deve ser de material de fácil higienização, tá? É indispensável que os funcionários da cozinha, encarregados de manipular gêneros, refeições e utensílios, disponham de sanitário e vestiário próprios e que esses não se comuniquem com a cozinha, tá? Então, por exemplo, eles precisam ter uma área especial para eles. Uma outra coisa que aqui não está escrito, mas que é importante, é que o cara que trabalha com alimento, ele precisa ter o curso dele de manipulador de alimentos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Aconteceu com um rapaz ali perto daquela igreja de São Raimundo, perto do líder da Praça Brasil. Olha o que aconteceu. O cara trabalhava em uma situação lá qualquer e ele ficou desempregado, tá? E aí a mulher dele cozinhava muito bem. Então ele resolveu vender marmita. Aí alugou um ponto, tipo de 2 metros por 2 metros, e aí começou a vender marmita. Aí quando o pessoal da rua vê, tem gente que denuncia logo porque não quer competitividade. Aí chegaram lá, a primeira coisa que perguntaram, quem é que produz esse alimento? Minha esposa. Ela tem curso? Não. Então, já está errado por aí. Então, poxa, professor, é preciso isso? É, gente, é preciso isso. É burocrático? É.
Mas a pessoa que vai manipular alimento, produzir alimento, ela precisa ter esses cursos, tá? Olha, aqui é um exemplo, né, uma foto de uma cozinha, né? E os alojamentos, né? Os alojamentos, pessoal, eles são muito utilizados em situações de empresas que vão fazer mega estruturas. Então, vamos dar um exemplo. Nós vamos revitalizar um pedaço da Transamazônica lá no estado do Pará. Então, essa empresa muitas vezes monta o alojamento perto da estrutura e o funcionário passa um tempo lá. Precisa dormir lá porque não tem como voltar para um centro comercial e estar lá todo dia. A capacidade máxima de cada dormitório é de 100 indivíduos. Ou seja, nós não podemos criar um dormitório para 300 pessoas. Não é permitido a alocação mais de 2 camas na vertical. O que é que significa dizer isso? Horizontal é deitado, vertical em pé. Então, significa dizer o seguinte, bom dia, eu posso ter um beliche? Posso, 2 camas. Eu posso ter um triliche? Não. No máximo, um beliche dentro do dormitório, tá? As janelas dos alojamentos deverão obedecer uma metragem de 60 centímetros por 60 centímetros no mínimo, e os alojamentos deverão ser instalados bebedouros. Eu vou falar isso para vocês, mas eu sei que é meio óbvio, né? Mas, gente, não pode haver no alojamento, por exemplo, uma cama de solteiro. Desculpa, uma cama de casal, por exemplo. Não, vou botar 2 funcionários aqui porque eu não consegui mais cama de solteiro. Isso não pode existir. Cada indivíduo precisa ter a sua cama. Aí, por exemplo, o cara chegou lá e, por exemplo, não tem mais cama. Meu amigo, você vai dar um jeito, a gente vai arranjar um travesseiro para te dormir no chão. Isso não pode acontecer, tá? Olha, uns exemplos aqui, né? Um alojamento. Isso é mais comum a gente ver até em navio, né? O pessoal faz aquelas grandes viagens, fica condicionado nos quartos, e aí divide um espaço pequeno como esse, tá? Bom, olhem só, ainda falando de condição sanitária, só por informação, é necessário haver um bebedouro a cada 50 trabalhadores. Mas olha que coisa curiosa. O bebedouro que ele está mostrando na imagem é aquele bebedouro de alça ainda, né? Que somente uma pessoa, no máximo 2, consegue usar ao mesmo tempo. Ao invés do dono da empresa comprar um bebedouro como esse, compra um igual esse aqui da Examacho, que logo uma estrutura tem 6 bocas. Então já dá para suprir uma grande quantidade. E qual é o bom desse bebedouro que a gente tem aqui, por exemplo? É que ele funciona como uma grande caixa d'água. Ele acumula água lá dentro e as pessoas, né, vão utilizando. Não sei se vocês já viram aquele bebedouro de parede. Ele é pequeno, aí a gente gira, cai no copo, a gente vê muito em clínica. Fecha e bebe a água. Aquele bebedouro só processa, por exemplo, sei lá, 3 litros de água por hora. Então, se tiver 20 pessoas ali, já era. O bebedouro vai começar a não expelir água porque ele não consegue processar. Então, é melhor usar esses bebedouros coletivos, eles são muito mais produtivos, tá? Bom, e agora os resíduos industriais, né? Resíduo industrial, gente, é uma coisa específica, né? Que fala sobre as medidas preventivas a serem observadas no ambiente de trabalho das empresas. E eles falam a respeito do destino final dos resíduos que a gente quer eliminar. A enfermagem, ela não trabalha tão diretamente com esses resíduos como outras profissões. Ou seja, não é uma área tão específica nossa. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês viram no jornal, eu não sei qual foi a cidade onde uma empresa, uma fábrica que trabalhava com processamento do dendê, contaminou um rio aqui com ácido. E aí os moradores estavam mostrando vários peixes mortos. Então aqui, quando a gente fala de resíduo industrial, nós estamos falando de 2 coisas importantes. Primeiro, é a legislação ambiental, que quer proteger o meio onde está inserido aquele processo, e o outro é a legislação trabalhista, que quer assegurar também o quê?
a própria segurança do trabalhador e o respeito às condições sanitárias ali presentes, tá? Olhem só, gente, outra NR que isso é importante para a gente a nível de conhecimento são as sinalizações de segurança, tá? Então, por exemplo, não sei se vocês já perceberam isso, mas a gente às vezes vai no shopping, por exemplo, vocês vão numa loja de roupa e às vezes está tendo uma obra no forro, quando vocês olham para cima é cheio de tubo, às vezes, em teto de shopping, supermercado, e a gente olha, tem um vermelho, tem um amarelo, um laranja. O que será que significa cada cor dessa? Será que há algo que é importante a gente saber? Claro que sim, gente. Aquilo não é o dono da loja que vai pintar da cor que ele quer. Aquilo tudo tem um significado. Então, por exemplo, tubo branco presente com vapor, né? É presente em muitas fábricas que usam forno, que usam estruturas que provocam calor. Tubo laranja, utilizado muito em empresa química, transporta, por exemplo, ácido. Tubo azul real, a gente já viu isso em hospital, a gente vai lá, por exemplo, na enfermaria e vê esse tubo dessa cor lá. Transporta ar comprimido, tá? Utilizado também muito em empresa química e área hospitalar. Tubo amarelo ouro, trabalha com gases não liquefeitos. Então, é muito comum presenciar esse tipo de tubo em empresas que processam petróleo, combustível, entre outros produtos. Tá? Tubo verde transporta água. É um tipo de tubo também que a gente facilmente visualiza por aí. Tubo preto vai transportar líquidos inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade. O que é que significa alta viscosidade? Muito concentrado. Se a gente pegar o álcool normal 70 e virar, ele é líquido. Se a gente pegar um álcool em gel, ele é viscoso. A gente está falando de concentração, tá? Tubo vermelho é utilizado, né, para equipamentos de proteção e combate a incêndio, e o cinza escuro, ele é um eletroduto. Ele é utilizado principalmente para isolar a fiação elétrica. Só lembrando o quê? Lembrando, gente, que isso aqui é muito mais prático da gente ver em estruturas mais novas, né? Não que a gente não vá perceber isso em estruturas mais antigas, mas quando a gente constrói um prédio novo, por exemplo, a gente percebe com uma facilidade maior isso aqui, tá bom? Pessoal aí de casa, tem alguma dúvida? Milene Tony, Daiane, Margarete? Não? Ninguém? Não, professor. Tá, então olhem só, gente. Se a gente fosse falar sobre a função dessas cores, né? Por exemplo, para que elas servem, né? A primeira característica é algo que a gente já fala desde o primeiro semestre, desde o início da nossa disciplina, na verdade, que é o quê? Prevenção de acidentes, né? Então, por exemplo, por mais que um tubo ele possa ter um sistema de dissipação de calor, você vai encontrar tubos, sim, que podem estar com uma temperatura bem mais elevada do que o natural. Outro, identificar os equipamentos de segurança. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram da cor vermelha? Às vezes a gente está em algum lugar, está aqui na Examar, está no shopping, a gente vê um extintor de incêndio na parede. O que a gente vê no chão? Uma delimitação vermelha. Aquilo tem mais de uma função. Primeiro, é identificar a área, né? Saber que a gente não pode ficar colocando ali, eu vou colocar um bebedouro grudado aqui, eu vou colocar uma estante. E outra coisa, no momento de urgência, que é importante, é que durante o incêndio é indicado que a pessoa ela fique andando, né, mais baixa, porque durante o incêndio o vapor, a fumaça, ela é menos densa, então ela tem uma tendência de ficar mais elevada e o ar frio mais baixo. Então, quando você está caminhando pelo chão, que você vê a divisória, você sabe que aqui em cima tem um extintor. Então, aquilo já serve para nos informar, tá?
delimitar áreas, identificação de tubulações de líquidos e gases, e identificar e advertir acerca dos riscos existentes, tá bom? Observação importante. A utilização das cores não dispensa, né, o emprego de outras formas de prevenção de acidentes. Então, a gente não pode achar que, por exemplo, só identificar a cor é importante. Muita empresa, além de identificar a cor, eles colocam um aviso, uma placa luminosa falando perigo, risco disso, risco daquilo, tá? O uso de cores deverá ser o mais reduzido possível. Ou seja, não é para a gente montar um arco-íris lá dentro, né, do teto e tudo mais, a fim de não ocasionar a distração no ambiente de espaço, do trabalho, a confusão e a fadiga do trabalhador. Então, quanto menos a gente tiver essa variação toda, melhor para a gente. Tá bom? Bom dia. Oi, diga. Oi? Padrão. Estados Unidos às vezes alterna alguns padrões, mas a nível de Brasil isso daí é o mais considerado. Por quê? Você já viu coisas diferentes e tudo mais? Alguns outros países eles adotam outras condutas, né? Mas aqui é basicamente isso, tá bom? Aqui são só uns exemplos, né? Vamos passar aqui, que isso não cabe muito a nós. Eu quero chegar logo na próxima, as duas, para a gente fazer a nossa atividade, que é o seguinte, é uma área que vocês, isso aqui foi revogada, que vocês gostam muito de trabalhar, né? Querem trabalhar, por exemplo. É a parte de fiscalização e penalidades, tá? A gente não tem muita coisa sobre essa NR aqui na slide, mas é uma NR que eu acho importante falar para vocês, por quê? Eu pergunto para vocês, vocês têm vontade de trabalhar com fiscalização e penalidades? Por exemplo, vocês querem fazer enfermagem do trabalho e trabalhar fiscalizando alguns órgãos? Tem gente que diz que sim, tem gente que não quer. Então, por exemplo, vamos imaginar que você é um enfermeiro do trabalho e você vai fazer um concurso para ser auditor fiscal. Vocês sabem quanto é o salário? Mais ou menos? Ninguém chuta. Nada. Olha, Uns 25 mil. pois é, nossa amiga chutou aqui uns 25 mil, mais ou menos. Eu acho que tem auditor por aqui no Pará ganhando uns 28, 26 mil reais, né? Então, o que é que eu digo para vocês? Trabalhar com fiscalização requer um conhecimento absurdo. A gente está falando de você... Peraí, gente, só desliga o microfone de vocês aí, por favor, que está dando eco aqui. Obrigado. E aí, o que é que acontece? Vocês precisam saber as nossas NRs, não dessa forma que a gente sabe, né? Mas saber artigo por artigo e poder caracterizar muito bem aquilo. Né? Os concursos que envolvem, por exemplo, o Ministério da Fazenda, os órgãos de vigilância do Estado do Pará, são muito concorridos, mas são estruturas que valem a pena. Então, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, a fiscalização ela precisa, assim como outras profissões, pagar muito bem, principalmente pelo o risco que você está ali presente. Para não correr o risco também de você chegar ali, ó, tá errado. Ah, mas toma aqui 100 reais, tá, vou ficar calado. Não. Você precisa também ganhar muito bem para tentar ser menos corruptível possível. E aí, gente, no Pará, o auditor fiscal, até pouco tempo atrás, ganhava muito mais do que isso. Então, por exemplo, tinha auditor fiscal te dando 33 mil reais. E aí o Brasil, o governo federal, lançou um redutor salarial. Vocês já ouviram falar nisso? Então, o Brasil criou, né, uma lei para diminuir os megas salários. Isso já existe há alguns anos. Significa dizer que, por exemplo, o cara ganha mais do que, por exemplo, 30 mil reais, ele tem um redutor constitucional, que faz ele ganhar menos do que isso. Então, final de 2019, eu acho que foi final de 2019, início de 2019, vocês sabem de quem era o maior salário do estado do Pará? Vocês chutam aí alguém que tinha o maior salário aqui do estado do Pará? O que é que você acha, meu amigo? Você que ficou pensativo aí. Olhem só, o maior salário do estado do Pará em 2019 era de um coronel do Corpo de Bombeiros. Ele ganhava 40 mil reais.
aí ele perdia 10 mil reais no redutor que tem. Né? Aí tem muita gente que pensa, pô, quanto será que ganha o governador do estado, né? Por exemplo, o Helder. O Helder não tem um dos maiores salários do estado. Ele tem um dos maiores, mas tem gente que ganha mais do que ele. Então, por exemplo, tem professor da Universidade do Estado do Pará que ganha mais do que o Helder no governo, de maneira honesta, né? Que eu digo ali no contra-cheque. Por trás disso, não estou criticando, estou falando que por trás a gente não sabe, né? Olha, não fiquem falando nada, que está sendo até gravado aqui. Não, não se preocupa que eu já vou postar daqui a pouco, né? Então, gente, o que é que eu digo para vocês? É uma área de atuação nossa que requer um cuidado muito grande, né? Então, por exemplo, não só um cuidado, mas requer, por exemplo, uma destreza no conhecimento. Por quê? Porque, por exemplo, o profissional, quando ele vai numa empresa, que ele vai no estabelecimento, as características de disposição do local, característica física, o tipo de trabalho exercido, é o que vai caracterizar valores e a interdição. Ó, 24 horas para mudar isso. Ó, 7 dias para mudar isso. Um mês para mudar isso. Né? Então, são essas características que são persistentes para a gente falar. Outra coisa importante, que envolve a NR29 e a NR30. NR29 fala sobre o trabalho portuário e a NR30 fala sobre o trabalho aquaviário. São áreas, gente, que muitas vezes chamam muita atenção do enfermeiro. Vocês já leram sobre isso? O que a gente chama de enfermeiro offshore. A enfermagem desenvolve um papel dentro dessas áreas de atuação. Então, tem enfermeiro que trabalha na plataforma de petróleo, enfermeiros do trabalho, né? E que trabalham embarcados, né? Dentro dessas estruturas para poder exercer o trabalho. Tem prós e contras? Sempre tem. Os salários são muito bons. Em compensação, tem gente que passa 3 meses embarcado, sem ver mãe, sem ver filho, sem ver esposa, sem ver esposo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, quando fiz a especialização em enfermagem do trabalho, eu estudei com um colega meu que fez enfermagem, inclusive, na mesma época do que eu, na UEPA, e ele fez um concurso para a Petrobras, né? E olha que coisa legal, ele era desempregado, estudou, se esforçou, passou no concurso, foi para o treinamento, 2 semanas depois do treinamento ele foi para a China, né? Passou 2 meses na China e aí depois voltou. Então, a gente está falando assim de salários que começam em, por exemplo, 16 mil reais, né? Em 14 mil reais. E aí, por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma empresa chamada MRC Cruzeiros, que trabalha com transatlânticos. É uma empresa que adora o profissional da América do Sul, né? Porque acham o profissional da América do Sul muito, né, comunicativo, com muita destreza, principalmente brasileiro. Aí olha o que eles estavam fazendo, eles estavam contratando enfermeiros, não era preciso ser enfermeiro do trabalho, para trabalhar em assistência durante as viagens. Aí eles pagavam 10 mil reais por viagem, né? Aí, mas no período de 15 dias. Então, por exemplo, ó, vai sair um transatlântico daqui de Santos que vai para Paris. Aí tu ia. Só que tu tinha que ter pelo menos 3 idiomas, né? Ganhava lá 10 mil reais e vai, né? Então, gente, são oportunidades que às vezes as pessoas nem sabem disso, né? E que dificilmente ainda pega o perfil brasileiro, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, na verdade, eu vi isso essa semana, menos de 10% da população brasileira fala inglês fluente. Isso é um limite ao profissional. Tipo, qualquer pessoa para ir para fora do Brasil já está limitada por isso. Porque independente de onde você for para a China, for para a Europa, o inglês ainda é uma língua universal, né? Então, é só um exemplo. Olhem só, pessoal. Pessoal de casa, pessoal daqui e tudo mais. Nós temos mais 6 para ver NRs, mas a NR32 é uma NR muito específica da enfermagem. Então, antes da gente falar das NRs, nós lá vamos fazer a nossa primeira atividade avaliativa para a prova de vocês, né?
Então, o que é que acontece? Eu já ouvi falar que a prova de vocês vai valer 7 pontos. Então, nós vamos ter que dividir 3 pontos em atividade, né? A gente não vai fazer seminário, eu não gosto muito disso, e no momento que a gente está é muito complicado fazer isso. Então, por exemplo, se a gente fizer 3 atividades agora seguidas, a gente já vai cair lá em novembro. Então, a prova de vocês já é em dezembro, então a gente já está com tempo aí bem, essencialmente curto, né, para ficar estabelecendo algumas atividades. A atividade que vocês vão fazer, vocês que eu digo aqui na sala de aula, é a mesma atividade que o pessoal que está em casa me ouvindo agora vai fazer, tá? Então, eu vou falar para vocês como vai funcionar, vou ouvir se o pessoal daqui de casa tem alguma dúvida e depois vocês vão ter que entregar, tá? Só lembrando o seguinte, gente, não esqueçam que o nosso horário é até 10 horas. Nosso último horário é de prática. E, inclusive, eu queria falar isso com vocês, porque ontem à tarde tiveram pessoas que falaram que não vão querer ir para a visita técnica porque não vão se expor. Então, posteriormente, não necessariamente hoje, mas eu já peço até a vocês que reflitam sobre isso. Nós ainda não temos um local fechado, mas provavelmente é Serpasa, Coca-Cola, empresas de médio porte ou até grande porte, tá? E provavelmente essa visita ela vai ser pelo horário da manhã. Caso não seja possível ou seja necessário, devido ao que eles vão me pedir, eu vou dividir em 2 momentos a visita, tá? Vamos falar da atividade de vocês. Olhem só, até agora nós falamos de 30 NRs, tá? Eu quero que vocês agora pensem em todas essas NRs e eu quero que vocês coloquem num papel, na opinião de vocês, quais são as 3 principais NRs que a gente já viu que podem melhorar o serviço da enfermagem, que podem valorizar ainda mais a segurança do trabalhador da enfermagem. Vocês só vão pontuar essas 3 e vão, logicamente, justificar por que escolheram. Vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que a NR que fala sobre o uso de EPI, que é a NR tal, ela é uma das mais importantes, porque hoje a enfermagem ainda é o grupo que mais sofre acidente ocupacional. Então, essa NR vem amadurecer as ideias de proteção, tal. Vou falar da NR sobre o SESMIT. Por quê? Porque como a enfermagem tem se afastado por diversos motivos, o sistema especializado de medicina do trabalho pode tal. Vocês podem fazer isso em grupo de 3, 4, 5 pessoas. O pessoal que está aqui na plataforma pode se comunicar pelo WhatsApp e vocês podem fazer juntos. Importante, o pessoal que está aqui em sala de aula vai me entregar isso de forma física. Vai fazer no papel e vai me entregar. O pessoal que está em casa vai fazer isso por mensagem, no Word, e vai me mandar ou por e-mail ou vai me mandar pelo WhatsApp. Tá bom? Professor, e quem não está na plataforma hoje? Quem não está presencial e nem na plataforma hoje? Quem não tiver nenhuma das formas tem 24 horas para entregar. Tá? Então, pessoal daí de casa, tem alguma dúvida? Sim ou não? Tem que fazer e mandar agora, professor? Tem que fazer e mandar até 10 horas da manhã. Ah, tá. Tá? Aí o pessoal que está em casa, eu vou agora desligar o Zoom, vou botar a gravação da aula no YouTube, mas vocês podem se comunicar comigo pelo WhatsApp, ou se quiserem ligar também não tem problema, tá bom? Tá bom. O pessoal daqui presencial entendeu tudo? Pode. Eu já vou repetir. Então tá, gente, pessoal de casa, eu vou interromper aqui o compartilhamento e encerrar, tá? Qualquer dúvida, me procurem aqui logo pelo WhatsApp, tá? Um beijo.